Oi, tô eu Oi, aqui. tudo bem? Tudo bem? Aí, tinha ligado mesmo. Aí, a pessoa hoje não tá se entendendo com a ring light. Ah, é? Peraí, Eu tô na de luz vez em- natural. Aqui, ela é natural, a natural é boa até daqui a pouco só. Aí eu falei, eu vou colocar logo Ah, de é uma vez. verdade. Nossa, entendeu? Tá, agora a gente Essa diminui. luzinha fica no meu óculos, É, eu não gosto do reflexo dela no óculos, você né? acredita? Também Cismei com não. esse negócio. Aí quando eu vou usar ela, eu não uso óculos. E eu Mas isso é não até. consigo ficar sem óculos. Ah, eu consigo para pertinho. Para pertinho eu consigo. O meu problema é mais a distância. Se já tiver 1 metro, 2 metros de distância, aí já embaça. Mas assim, para Uhum. pertinho até vai. Mas realmente essa luz ela incomoda um pouco. Já comentaram, falou, mas eu percebo que às vezes você faz assim é a luz. Eu tenho um pouquinho de fotofobia. Aí atrapalha. Mas vamos lá, vamos começar. Boa tarde, Jaque. Estou Oi, muito tudo feliz. bem? Ah, Tudo bem? também. Minha Ai, tô doula muito. querida. Minha Dolanda linda, que de vez em quando eu acho as fotos e falo, gente, como que passou tão rápido? Maria tá enorme. Os cachinhos. Verdade. O que é aqueles cachinhos, gente? Coisa mais linda. É, eu vou te pedir para você se apresentar, porque eu faço uma confusão na hora de falar da sua formação de disciplina. É disciplina ou é psicologia positiva? Não sei. Vou te pedir para você se apresentar, Tá. por favor. Sou Pode. psicóloga clínica, né? A minha formação, a minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho uma pós em psicologia positiva e a certificação em disciplina positiva, que seria uma certificação para pais e primeira infância. Ah, legal. Legal, entendi. Bacana. E para E quem não hoje me meu conhece, trabalho. fala. Pode falar. E aí, hoje meu trabalho, né, atendo no consultório e também faço atendimento online. E o meu foco mais são pais, né, orientação de pais, mães e também atendo crianças. Que bacana, que lindo. E aí hoje eu te chamei aqui para falar de puerpério, né? Para quem entrar depois, que vai estar gravada. Meu nome é Paloma Uhum, Farão, eu sou consultora materna, sou doula e educadora perinatal. E por trabalhar, né, por ter entrado no ramo materno exatamente com a doulagem, eu tenho uma preocupação muito grande com a mãe, né? Esse olhar muito voltado para ela. Eu acho que aqui vai ficar um casamento muito bacana, porque aí fica, né, uma que volta mais para um e você que trabalha com crianças, com e a gente tinha combinado de você contar um pouquinho como foi para você a sua experiência em puerpério. Você teve dois muito próximos, né, Jaque? sim, bem diferentes também. Bem diferentes também. Sim. E De como assim, que quando foi a você sua... fala, né, nessa parte do pós-parto, né, eu vejo muitas mães que vivenciam muito a gestação, a gravidez, como aquele momento mágico, né, e acabam não olhando para o pós-parto, que é um momento que gera, sim, alguns conflitos internos, né, fica tudo muito mexido, né, e eu percebo muito que quando a mulher não busca informação, quando ela não busca até pessoas para ajudá-la assim com uma história positiva, né, acaba tendo uma dificuldade muito maior, né? E todas nós passamos por um momento desafiador, eu digo, né? Eu diria. A minha primeira gestação, meu pós-parto, ele foi, assim, em relação, né, ao meu filho, eu acho que foi tranquilo, assim, eu consegui fazer aquela fusão, assim, né, de me voltar totalmente para a criança. Eu consegui entender essa importância, mas no início foi bem difícil para mim em relação a amadurecer a forma que aconteceu o meu parto, né?
porque eu idealizava de uma forma e não foi da forma que eu idealizei. Então, eu precisei amadurecer isso em mim, assim. Mas, e aí Pode eu me ter voltei sido muito, muito do parto, de não ter sim, sido o parto normal que você queria. sim. Não só por não ter sido normal, mas por ter, depois de tudo isso, de analisar, de repensar e perceber que não só, que a gente acaba também olhando, poxa, poderia ter sido assim, aconteceram coisas que hoje eu sei que não são positivas, que poderia ter sido diferente, mas também entendo que eu também poderia ter buscado mais informações, né? Eu fiz também o meu possível, né? Exato. E nesse momento eu preciso falar para você, como doula, que a gente sempre fala isso. É muito comum a gente ouvir de uma mulher que queria um parto normal e que acabou numa cesariana. É essa Uhum. fala, né? De ir mais longe. Mas a verdade sejam bem-vindas, meninas, Cíntia, Roberta. A verdade é que o profissional de saúde ele tem obrigação de passar a você todas as informações, ele tem obrigação de te dizer todos os prós e os contras. E o que Uhum. acontece no dia a dia que a gente vê é a omissão de informação, é o médico fazer coisas que são pela conveniência dele, né? E aí a Uhum. gente vê os relatos de violência obstétrica, a gente vê esses relatos de luto, a gente já entende como que uma cesárea sem indicação, ela é uma violência obstétrica, afinal de contas é um corte no seu corpo, né? É assim, é muito grave e a gente já sabe também, já tem estudos dizendo que a mulher que vivencia violência obstétrica, ela tem um trauma tão grande quanto uma mulher que sofreu um estupro. Então, assim, a gente não pode de maneira nenhuma deixar com que a mulher que vivenciou essa experiência pense por nenhum momento que eu tinha que ter feito mais. Na verdade, a gente tem todo um sistema que permite Uhum. que a gente faça muito menos, né? E aí, se eu for, eu não posso nem empolgar muito de falar nisso, senão eu vou. Mas assim, sempre olha para isso pensando assim, não é que você podia ter buscado mais, tudo bem que você não teve aonde buscar, mas cabia a equipe que estava te orientando, fazendo o seu pré-natal ali, te atendendo naquele momento, fazer o correto para você. E não você ter Uhum. que ficar igual uma doida atrás de informação para você ter garantido um direito que é seu. Esse direito não era para você ter que Não. brigar tanto por ele. E como isso desencoraja, né, a mulher, porque naquele momento é tudo que você quer, é alguém que tome a frente, né, que te dê segurança, que você se sinta ali, que você não tem que resolver nada naquele momento, sabe? Você tá voltada pro parto, pro teu bebê. É um E eu não, né, não comparável. tenho que estar preocupada se o que está acontecendo é certo ou errado. Não, eu confio. E eu acho que, E a gente, assim, e aí a experiência de ter uma doula, para mim, assim, foi maravilhoso. E também Marileia, foi uma briga também, né? Porque eu acho que eu enfrentei muita coisa para segunda gestação acontecer como eu queria, sabe? também acho. Também acho. Aí eu não vou poder falar isso, senão eu vou É, chorar. eu também, olha só. Eu também, tá? Porque Fico emocionada. assim, olha quem tá aqui, Jaque! Olha quem tá Quem? aqui! Marileia, linda, bem-vinda. Cris, seja muito bem-vinda. Eu tô aqui assim, entendeu? Porque foi um momento assim, foi um momento muito lindo que você vivenciou. E eu me sinto muito privilegiada mesmo de ter assistido a tua força, a tua garra. Você, assim, às vezes eu lembro e falo assim, será que hoje ela já sabe a força que ela tem? Porque foi de uma força, assim, foi lindo, foi lindo. Seu renascimento É foi muito verdade. lindo. Estou muito Eu fico privilegiada, muito feliz. até. Eu fiquei emocionada também, porque foi algo que Então, realmente a gente eu. falou de doula com Holanda.
Ai. E como que foi para você a experiência com a Maria, o puerpério com a Maria, depois de você ter vivido uma outra experiência totalmente diferente, de ter descobrido que não, nossa, descoberto, né? Não, nossa, eu consegui. Agora eu fui lá até o final. Como que foi para você? Olha, eu me senti muito mais segura, assim, muito mais dona das minhas decisões. Do tipo, não importa se. Acho que no primeiro filho a gente, será que eu tô tomando fazendo a escolha certa? Será que isso é certo ou errado? Né? E a gente, se a gente ficar vulnerável, até a gente deixa que outras pessoas tomem a frente, né? Então, É. acho que eu lutei bastante no início, né, da primeira gestação, mas na segunda gestação acho que foi muito mais tranquila nesse sentido, de me sentir segura, sabe? Então, eu vivenciei mais os desafios de ser o segundo, de dar atenção para o primeiro, né? Mas em relação a vivenciar o pós-parto, assim, foi bem diferente. Me senti mais segura, mais forte, mais decidida. Então, não importava, assim. Importava o que eu estava sentindo e eu estava ali presente, sabe? Para minha filha, assim como também foi para o Pedro, né? Eu acho que a grande diferença, assim, do pós-parto eu acho que de ter buscado informações com outras pessoas, de ter feito um curso relacionado ao pós-parto, não só focado de montar o quarto, de tantas roupas, né? Mas de vivenciar aquele momento, de estar preparado. E aí, inclusive, como a segunda gestação não foi planejada, foi um susto, então também eu fui até fazer um processo terapêutico para me conectar, sabe? Para me preparar. E sem dúvida, isso na gestação mudou muito no pós-parto, né? Se eu não tivesse me preparado na gestação, né? Imagino que sim. Assim como você, eu tive uma terceira gestação. A Maia veio sem nenhum preparo no momento que ela veio. Não tinha preparo financeiro, não tinha preparo emocional, não tinha nada. E eu tive muita dificuldade de conexão. Eu lembro muito, assim, até hoje isso marca muito. Que a minha doula, ela falava muito assim para mim, Paloma, visualiza o parto, visualiza a coisa acontecendo. Tenta se concentrar quando você vê filmes e tal. Que eu assistia tudo, né? Todos os Aham, documentários, assistia para me preparar, mas eu não conseguia visualizar. Então, quando a Maia nasceu, eu lembro que para mim foi muito invasivo, por exemplo, quando o médico já me deu ela de cara para eu beijar, para eu não tava, não tinha conexão. Eu fui muito uhum, feliz de ter me conectado muito rápido, logo no dia seguinte, depois de algumas horas pós-parto, 24, 26 horas pós-parto, eu estar conectada com ela, mas o fato de ser uma cesariana depois de um trabalho de parto, o trabalho de parto ele ajuda, né, muito com isso, por causa da questão uhum, hormonal, mas ainda assim, o fato de ter sido uma cesariana, então tá com dor, tá, e tá vivenciando, e aí eu tinha aquela preocupação, tenho o Luca, pequenininho, 2 anos e meio, então eu uhum, preciso dar atenção, preciso estar com ele. Isso tudo foi bastante turbulento. Então, assim, um pouco depois, fui ler muito depois que a depressão pós-parto ela pode acontecer até 2 meses. Depois, nos primeiros 6 meses, a depressão que surge sim, é considerada depressão pós-parto. Eu achava que depressão pós-parto era só aquela que se mostra logo no imediato, sabe? Quando a mulher já uhum, está acaba o período do baby blues e ela não se recupera. Então eu acreditava que só nesse momento que vinha. E aí depois, quando eu fui entender que eu apresentei e tal, então assim, foi onde eu comecei a achar essa importância da gente falar, né? Falar do puerpério, falar que olha, é normal, se não se conectou, tá tudo bem, que a cobrança com uhum, a gente é enorme. A gente mesmo se cobra muito, né? Gente, tem que estar demais. conectado, tem que fazer, eu tenho que amar. E aí vem a cobrança
toda da família, das pessoas que estão em volta, da sociedade em geral, que tem essa coisa de que amor de mãe é incondicional, absoluto, instantâneo, e a gente precisa muito desconstruir isso. E então eu acredito que fazer esse preparo, sempre que a gente pode ter uma oportunidade de contar como é e falar, oi, Pati, e falar para as mulheres, olha, pode ser que não seja tão simples, pode ser que seja lindo e a gente espera que seja, a gente deseja que seja, mas se não for, tá tudo bem. Quando uma mãe chega para você, se alguma mãe, porque eu já vi, você não atende mães assim, né? Atender essa mãe pós-parto não é o seu público mais forte. Mas vamos supor que uma mulher chegue para você e relate para você que está passando por um período de muita tristeza, que não está muito conectada, ou que está sentindo até medo, medo de morrer, medo de fazer alguma coisa com o filho, medo de acontecer alguma coisa com o filho, que é muito mais comum. Uhum. Como que dá para ajudar? Geralmente eu atendo a mãe depois do parto, né, que ela já chega naquela confusão, né, de querer voltar à vida estando com o bebê. Né? Ah, eu quero minha vida de volta, eu quero fazer o que eu fazia antes. E aí a gente trabalha essa aceitação, porque não vai ser como era antes. Tá dando um delay, não sei. Tá? Tô escutando. Tá. Aqui não tem. Vê. Melhorou? Não, mais do áudio. No áudio? É. Mas eu não tava falando, não. Ah. Não tem como eu desligar o microfone. Eu não tenho como desligar o microfone então, aqui enquanto a gente fala. Então, a gente trabalha muito essa questão de voltar, né, como vai ser no dia a dia, e fazendo coisas possíveis, porque não vai ser como era antes. Né? Você vai precisar estar com a criança muito tempo, sim, né? Para que haja essa fusão emocional, a mulher precisa mergulhar nesse momento. Baixar a guarda um pouco, talvez, né? Se permitir. Talvez, eu não sei. A gente foi assistir aquela peça maravilhosa, Mãe Fora da Caixa. O que é aquela peça, né, Jaque? Uma pena que eu não pude ir com você, mas ambos assistimos. E eu lembro que eu chorei horrores aquela peça, né? Você ri e chora, né? Uma coisa que eu achava muito interessante da fala dela ali era aquela coisa, aquele sentimento, né? De que as pessoas elas chegam para ver o bebê e a mãe ela tem muito aquela preocupação, eu tô fazendo direito? Né? Ela falava assim, por exemplo, na hora dela sair da maternidade, não, doutor, não me dá alta. Então, assim, tem um medo da gente fazer as coisas erradas, existe um medo da gente não saber, né, lidar com aquele bebezinho. E tem essa questão também de ficar um pouco mais afastada, né? Porque, afinal de contas, o bebê nasceu, ele é a celebridade. As pessoas vêm para visitar o bebê, as pessoas... Isso é tenso, eu acho isso muito tenso. Eu acho necessário a gente falar nisso, porque eu acho que isso também influencia um pouco em como que essa mulher está emocionalmente. Será que ela está se sentindo integrada sempre naquele círculo? Será que tem um sentimento de não estar tão dentro daquele ambiente, de estar um pouquinho mais, com menos importância do que deveria? Você acha que, que tem isso? Sim, acho que sim. Às vezes dá, né? Às vezes tem esse sentimento, né? Então, e aí eu acho, assim, na minha opinião, né, como foi para mim, eu fazia contato com outras amigas que também estavam nesse momento ou que já passaram, né? Eu participava de alguns grupos voltados para o pós-parto. Então, eu buscava informações, escutar outras histórias, mas ter a minha própria escolha. Não me fechar e não, eu não falo com ninguém, que eu tô sentindo tá estranho, mas eu também não falo com ninguém, e isso também gera muito conflito, muita angústia, né?
E acho que a gente saber que pode falar é que muda isso, né? Você sabia que podia falar. Você tinha feito um preparo durante a gestação. E nesse pós-parto você já sabia mais ou menos aonde procurar. Agora, por exemplo, passei muito por situação de não saber mesmo onde procurar. Eu não sabia nem que eu podia, no início, né, falar assim, abertamente, a não ser com a minha doula, que com ela eu sabia que eu podia falar que não estava legal, que eu não tinha me conectado bem com aquela gestação, com aquela gravidez, com aquele bebê, ainda estava difícil, a gente ainda estava construindo alguma coisa. Com ela eu sabia que podia falar, mas falar para outras pessoas, hoje para mim é fácil, mas foi um treino de você ver que outras mães passaram por essa situação, outras mulheres também já passaram, outras mulheres já sofreram também por sentir que não podiam falar, por falar se iam ser julgadas como uma mãe menos amorosa ou menos... E na verdade não é que é menos amorosa, ou não é que... a verdade é que essa mulher ela está precisando nesse momento de um acolhimento e de uma ajuda para se conectar. Às vezes, na ânsia que as pessoas têm de ajudar, eu já vi isso também bastante, na ânsia que as pessoas têm de ajudar, deixa eu trocar uma fralda, deixa eu dar um banho, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Às vezes a mãe acaba tendo menos tempo também de estar ali tão envolvida. Sempre que eu falo em lua de leite, é exatamente nesse sentido que a gente está falando, é de deixar essa mãe com a demanda dela. Ajudar, sim, óbvio, porque essa mãe precisa tomar um banho, ela precisa dormir, ela precisa, né, poder ir ao banheiro, comer uma comida, mas tentar, quando a gente entra demais também naquilo que a gente quer ajudar demais, e aí tudo a gente quer pegar para poder descansar, pode também influenciar, né? E aí, isso diz muito na questão de cuidado da mãe, né? De cuidar mesmo, de fazer alguma ação para que ela se sinta encorajada, de que ela pode descansar, que ela vai ter alguém ali para levar um copo d'água. Isso faz muita diferença, para chegar lá, olhar para ela. O apoio, né? A mulher, quando ela tá nesse início, é importante, né? Que ela se alimente bem, que ela durma bem para a produção de leite, né? Então, assim, se alimentar bem, ficar bem hidratada, ter um descanso oportuno é muito importante. Ao mesmo tempo, a gente precisa deixar com que essa mãe também, se ela quiser fazer uma cama compartilhada, ou se ela quer estar com esse bebê no sling mais tempo, a gente tentar não interferir nesses momentos também, né? Tentar... É equilíbrio, né, Jaque? Acho que a palavra é equilíbrio, né? É ajudar... Eu acho que é equilíbrio e autoconhecimento, sabe? De você se sentir segura. Até mesmo quando você... eu fiz errado, de reparar isso. E não ficar me culpando ou achando que eu não consigo. Porque a gente vai ser a melhor mãe para aquela criança. Essa frase virou um mantra para mim, sabia? Porque não tem jeito, a gente erra. Toda mãe acerta. Ninguém erra de propósito, né? Não tem uma mãe que erre de propósito. Eu ouvia muito isso da minha mãe e hoje em dia, caraca, como isso faz sentido? Se eu errei, foi pensando no seu bem. Então, assim, a gente às vezes erra, peca por excesso, peca por omissão, a gente erra, não tem jeito. Mas entender que fazendo o melhor que a gente pode, com o conhecimento que a gente tem nesse momento, com o ambiente que a gente tem nesse momento, né? E não ficar na chibata, né? Eu brinco muito que o bebê nasce com uma chibatinha na mão, porque ele nasce, a gente já começa, né? Se não amamentou, se deu mamadeira, se não deu mamadeira, porque tem essa, eu devia ter dado mamadeira, tá abaixo peso. Não, eu não devia ter dado, porque agora tá assim, né? Eu tinha que ter feito, não tinha que ter feito. Então, assim, a gente sempre tem, nós mães mesmo, a gente já tem a nossa própria chibata. Então, acho que é muito legal quando as pessoas, elas permitem, né? Ao invés de frisar o erro da mãe, você não fez isso da maneira correta,
eu acho que você deveria fazer isso assim, assado. Tentar colocar na maternagem da outra mulher aquilo que a gente fez, o que a nossa mãe Uhum. fez. Isso é muito complicado, Ah, eu porque fazia cada... assim, né? Eu fazia Exatamente. assim, Ah, é eu tô assim que tentando. faz. É, essa É, a interferência. gente acaba. Aí eu percebo esse conhecimento como a gente se blindar para isso, sabe? Porque a gente fica frágil, não tem jeito. Verdade. É um momento de fragilidade. A gente falar de puerpério, a gente vai falar que o puerpério fisiológico, ele tem um puerpério imediato, que ele vai de 1 a 10 dias, um que se prolonga até 30 dias, e pela fisiologia, até 60 dias no máximo, esse puerpério ele já vai ter se encerrado, que é o período do corpo voltar. Gestação, e que às vezes a gente não tem conhecimento dela, e é onde o bebê precisa muito da mãe. Esse bebê ele se acalma no colo da mãe, ele se acalma no seio da mãe. Né? O lugar que ele fica mais tranquilo é com a mãe e com o pai. Então, esse período todo é um puerpério que a gente vai viver emocionalmente, porque apesar de não estar mais dentro da barriga e cognitivamente a gente entender, nós mulheres, que não somos mais uma coisa só com o bebê ele não tem essa noção. Para ele é parte do corpo da mãe. A mãe é uma extensão dele, ele não tem essa visão. Então, quando a gente interfere muito nessa demanda, a gente acaba atrapalhando até nesse processo, que é de conhecimento mesmo. Como você falou, né, quando a gente conversou via WhatsApp e falou agora, a mãe ela precisa dessa conexão, de se entregar para essa criança, né? E se ela está vivenciando uma certa dificuldade, é importante que ela saiba que ela pode procurar apoio psicológico, ela pode procurar grupos de mães para conversar. Aqui no Brasil eu não sei muito como que é. A gente tem as rodas de gestante, que a gente também acolhe as puérperas. Mas eu já sei que em alguns países tem aqueles que é só para mãe que teve bebê. São pessoas especializadas só em conversar com aquela mãe puérpera, né? Para ajudar ela a se entender ali naquele momento, deixar ela carregar o sling todo errado, tá tudo bem, deixa que ela vai se entender. Eu acredito que muitas vezes, quanto menos interferência a gente tem nessa história de não coloca essa fralda assim, não faz isso assim, faz isso dessa forma, faz... Acho que quanto menos interferência a gente tiver, é melhor. Óbvio que uma mãe que procura uma consultoria em amamentação, tem jeito, a gente vai interferir, vai falar assim, faz assim, faz assado. Mas até nesse momento a gente busca deixar que a mulher seja ali a protagonista daquele momento. Isso é muito importante. O protagonismo dessa mãe é muito importante. Pode acrescentar E mais ela tá alguma ali coisa. como uma escuta, né, também. A pessoa que vai ajudar. Sim, na primeira gestação eu tive orientação para amamentar. E também na segunda você também, né? E mesmo eu tendo uma amamentação bem sucedida na primeira gestação, na segunda eu também tive dúvidas. Não foi igual. É o que eu falo. E Nasce um bebê diferente, uma mãe diferente. é verdade. Também tive dúvidas, também precisei de ajuda. E você se colocar nessa posição, sabe, de receber ajuda, isso é muito importante. Eu acho que é um momento que a gente consegue, como que eu posso falar, a mulher se permitir ser vulnerável, né? Mulher Maravilha, aquela mãe maravilha, com aquele uniforme, aquela imagem linda que a gente vê, é uma imagem muito linda, muito digna, muito honrada. Mas a gente precisa lembrar que ela também tira esse uniforme, ela não precisa ser super o tempo todo, né? Ela pode demonstrar a vulnerabilidade dela. Acredito que em cantos mais seguros, né? É sempre aquilo que você falou do autoconhecimento. Acredito que vai entrar até nisso. Você saber quem você vai permitir participar com você nesse momento. E saber dizer não para quem não está agregando.
Porque eu vejo muito em puérperas uma dificuldade também, né? Às vezes alguém tá vindo, tá interferindo, tá atrapalhando, tá incomodando, tá causando dor, e essa pessoa, ela não sabe, essa mulher, ela não sabe dizer, olha, deixa pra vir na minha casa daqui uns meses, né? Eu tô nesse momento aqui, num processo aqui, né? Quando você fez esse curso, você tinha algum preparo para isso também? Para conseguir afastar coisas que estavam te fazendo mal? Não, na primeira gestação, não. Nas... E eu também, às vezes, me sentia muito insegura, né? Eu sentia muito aquele sentimento de que alguém ia chegar e ia pegar ele de mim, sabe? Isso me deixava muito frágil. Mas isso não aconteceu, assim. Eu ficava muito em casa, eu respeitava isso. Eu gostava de ficar em casa, de vivenciar, né? De ficar pele a pele com meu bebê, sabe? Isso para mim, eu percebia o quanto ele ficava calmo, tranquilo, e o quanto quando eu saía desse ambiente, quando eu também não estava, eu estava nervosa, ele também ficava. Eles absorvem, né? São esponjinhas. A gente estava ali, a gente falou disso na live que a gente fez, que é exatamente isso, né? A criança, ela sente tudo, né? Ela parece, às vezes as pessoas dizem, o bebê é muito pequenininho, ele não vai ter como perceber, mas ele capta toda essa energia, né? E a mãe, ele tá tão ligado a ela ainda, né? Não tem como, se a mãe tá nervosa, uma mãe nervosa, agitada. Eu já tive assessorias com a amamentação, que a única coisa que estava acontecendo de fato era a ansiedade materna. De que, assim, esse bebê precisa pegar no peito, precisa mamar um determinado tempo e precisa ficar satisfeito. E quando isso não acontecia, aí tem aquela coisa, não, tem que ir, tem que ser assim. E essa ansiedade estava atrapalhando, mas assim, tinha pega perfeita, tinha tudo para ser lindo. Então, assim, tudo a gente tem que conseguir trabalhar e pesar, né? Como que a gente vai ajudar. E conseguir falar para essa mãe quando ela tiver, deixar claro para essa mulher quando ela não tiver se sentindo bem, que ela pode falar, eu não tô confortável com isso aqui. Falar com seu companheiro, falar com as pessoas mais próximas, pedir ajuda. Acho que a terapia, hoje em dia eu acho que terapia a gente tem que fazer sempre, né? Agora eu sou muito adepta da terapia. Acredito que ajuda muito, né, Jaque? Se a gente conseguir levar para... Você... Não, essa insegurança que você diz da amamentação. Eu lembro que logo depois que eu já tive bebê e tal, já estava maior, eu estava numa clínica da família dando vacina no meu filho. E aí eu vi uma mãe, assim, pós-parto, assim, dias, tipo, 5 dias, com muita dificuldade de amamentar, aquela parte de que tá dolorido, né? Sem ter apoio. E eu, caramba, vendo aquela pessoa vulnerável e não tendo suporte ali. Sendo cobrada, não, você tem que dar sim, não, né? Imagina. E aí eu, cara, não dá. Eu tenho que me aproximar de algum jeito. Aí eu esperei, né? Também não. E perguntei, mostrei como eu estava fazendo, mas assim, super de boa, né? Que ela se sentisse segura com aquilo. Eu não estava ali falando o que ela tem que fazer, mas eu estava também demonstrando que eu também já tive dificuldade, mas que eu tive suporte. E isso que é fundamental, faz toda a diferença. Aí você vê como que a forma de você falar já muda a percepção da pessoa, né? Sim. E era um momento perfeito. Eu também estava amamentando, você estava naquele momento ali com o bebezinho, então há uma conexão mais simples naquele momento, né? A pessoa entender, não, é uma outra mãe também está passando, porque eu acredito muito nisso. A forma que a gente se comunica com a gestante, porque assim, é um momento vulnerável dela naturalmente. Ainda mais pós-parto de ato,
que os hormônios estão voltando, tá baixando um monte de hormônio, tá aumentando a ocitocina, a prolactina. Assim, o nosso corpo tá bem doidão, digamos assim, em questão de hormônios, né? E aí toda aquela situação nova, né? Aquela rotina nova, seu sono tá diferente, o horário que você toma banho de pé tá tudo diferente. Então, assim, a mulher tá mais vulnerável, obviamente. Se a gente chega já falando, não, você está fazendo errado, você tem que fazer assim, assim, assim. É agressivo. Agora, quando a gente pergunta para a mulher como que você está se sentindo, o que está acontecendo, né? Como que eu posso deixar a mulher dizer como que a gente pode ajudar? Isso eu sinto que é muito, já é assim, um leque. Porque às vezes ela quer ajuda, mas ela não quer que eu chegue lá e fale assim, olha, eu queria que você me escutasse, eu queria que você observasse, eu queria que você pontuasse, mas às vezes ela não quer que bote a mão, às vezes ela não quer. Então, assim, tem também a forma. Isso é respeitar muito esse ser humano, né? Que é um ser individual, que a gente às vezes esquece, que naquele momento parece que. Eu lembro que eu ficava ofendida, e até hoje eu não gosto. Ah, a criança vê a mãe que está amamentando como uma mamadeira ambulante, só vê o peito. E eu discordo totalmente, óbvio que a criança tem uma necessidade muito maior da sucção ali naquele momento. Mas ela tem necessidade do cheiro, da voz, ela tem necessidade do aconchego, que você falou de pele a pele. Aquilo isso para criança é maravilhoso, porque ele se sente daquele ritmo que ele estava lá no útero, ele estava protegido, ele está sentindo seu calor, tá sentindo. E assim, a textura do corpo, ele conhece muito bem. Então, criança não veja a gente só um peito. Não é assim. Eu acho isso horrível de se dizer para uma mulher, sinceramente. Eu acho horrível. Acho que a forma que a gente entra para ajudar ela tem que ser sempre acolhendo ela e dando importância para ela. Ela também é importante. É importante o bebê mamar. O leite, a gente sabe dos benefícios. A gente não está aqui para questionar ou falar hoje sobre esse assunto. Mas é importante também que ela se sinta bem com isso. Tem que estar confortável para ela. Isso eu aprendi com a pediatra do Luca, que trabalha lá no banco de leite. Ela sempre falava isso para mim. Falou, mas tem que ser bom para os dois. Isso é uma via de mão dupla. Não vale você amamentar e ser gostoso só para ele. Tem que ser para os dois. Como que a gente vai fazer isso ser gostoso para os dois? Entendeu? Então me dava soluções para que aquilo fosse gostoso para mim e fosse gostoso para ele. Agora eu chegar falando para mim, não, tem que ser assim, 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 porque para ele, para o bebê, não sei. Eu não gosto dessa abordagem. Alona. Até porque realmente não existe uma regra. Tem indicações, mas não tem uma regra. Não tem uma receita. Né? E você vai encontrando o seu jeito. Quando você se sente na fusão emocional. Quando você está mergulhada naquele momento. Aí você encontra um jeito. Agora, quando você está resistindo àquela mudança toda, aí se torna mais difícil. E se aí eu vou te falar uma coisa. Vamos supor que eu chego para você, tô puérpera, acabei de ter um bebê. E como foi na situação da Amaya, que eu tô com uma dificuldade porque eu tenho a necessidade de dar atenção pro Luca. Eu sinto que eu não estou dando atenção suficiente para ele, porque eu sentia mesmo. Afinal de contas, eu tinha um piercing de mamilo, né? E aí você tá com uma certa resistência, eu estou com uma certa resistência e te procuro. Como que é o primeiro... Assim, imaginando que eu não tenho nenhuma informação. Como que é o primeiro caminho para eu baixar a barreira? Você diz com a dificuldade com o mais velho? Nessa dificuldade de conexão emocional mesmo com a criança. Com eu te o dei segundo? Isso. Você tem um turbilhão de coisas ali acontecendo e por algum motivo você não está conectada com aquilo ali. Você está mais preocupada com coisas um pouco mais externas do que aquele puerpério em si. Do que aquele momento seu de conexão com aquele bebezinho específico. Primeira coisa é delegar o que você pode dividir com alguém. Né? Porque você vai precisar dar atenção um bebezinho que acabou de chegar. E aí você está observando o outro que também é pequeno, que também está achando tudo mudou para ele. Então, é buscar alternativas de que esse também, que já nasceu, né, o mais velho, ele tenha suporte, para que ele se sinta seguro. E aí você, agora eu vou dar atenção
né, para o que acabou de nascer, porque eu vou ficar preocupada com o mais velho, né? Então, para que eu esteja voltada pro segundo bebezinho, eu também preciso de suporte, eu preciso de ajuda. Que outras pessoas também vejam as outras responsabilidades, porque eu não dou conta de tudo. E esse início, né, da amamentação, ele é muito importante para que se estabeleça, né, a amamentação. Isso você sabe bem melhor que eu e que você acompanha, orienta a amamentação. É. Então, uma forma dela baixar a barreira e ficar e começar a se conectar, se entregar, é esse delegar, né? No caso de uma mãe que já Sim. tem um bebê, como é o meu. Se ela não tiver um Uhum. bebê, se ela tiver com Se ela não, dificuldade, se ela não tiver um bebê, esse é o primeiro bebezinho, eu vou perguntar qual é a sua maior dificuldade hoje. Ah, eu não estou conseguindo me conectar. Tá, e o que de pior pode acontecer se você não conseguir se conectar? Aí ela vai responder, ah, não, eu não vou ficar bem, o bebê vai chorar. Tá, e qual é a necessidade que esse bebê tem de você? O que que ele precisa de você? Ah, ele me solicita o tempo todo no colo. E aí eu vou explicar para ela o quanto é importante, sim, o colo, que você dê atenção para aquele bebê, o quanto você é importante naquele momento para que as coisas também ocorram de uma forma mais leve, né? de alguma maneira você acaba explicando o que é necessário, né? Que é essa questão da esterogestação, né? Que é para Sim, o bebê sem, em não si. é impor, né? Ah, você tem que fazer isso. Mas é fazer perguntas de que forma ela deseja que isso aconteça. Ela quer que essa conexão aconteça, né? Primeiro ela precisa acolher o que ela está sentindo. Que eu não posso dar Ela naquele momento que eu não tô dando conta. Exato. Não estou te escutando. Ter ferramentas para lidar com ele. Acabou. É o meu celular. Sim. Ai, meu Deus. Oi. É o meu celular. Eu tô... Oi. Voltou. Foi o meu Antes que a celular. gente. Você, às vezes eu não escuto seu áudio. E assim, antes que, não sei se vai cair, não sei quanto tempo, assim, queria só indicar assim um livro que esse livro acho que você já deve ter visto, que é A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Laura Gutman. E aí, Maravilhoso. assim, é uma leitura que no início, quando você estiver na gestação, talvez você não entenda algumas coisas, porque ela traz uma leitura muito situações que geram impacto, né? Mas que eu acho que no momento lá do pós-parto, você vai entender melhor. Então, assim, como foi para mim, né? Eu não tinha lido o livro inteiro, mas eu busquei alguns temas que eram mais importantes para mim, né? Porque, eu vou ler o livro todo no pós-parto, não vou conseguir ler, vai estar acontecendo um monte de coisa, né? Então, assim, eu pegava alguns trechos, algum tema que eu estava vivenciando naquele momento, e aí isso foi mais tranquilo para mim. Eu tô sem caneta aqui, mas como eu vou E esse editar isso aqui? também, Esse é tá? qual? Não consigo Esse ler. também é da gravidez à amamentação. Da gravidez à amamentação. O dia a dia de um importante período de nossas vidas. Que aí esse aqui fala Maravilha. de todo, desde o início lá da gestação, de cada mês, fala da gravidez, o pré-natal, pós-parto, os primeiros dias em casa, cuidando do bebê e a amamentação. Então, isso também é bem legal.
Bem bacana. E como você falou, não vai faltar muito pro Insta me derrubar e ele alguma coisa no meu ouvido. Não falta muito pro Insta me derrubar, né? Vai mais Oi, 15 minutos você pra gente pra mim. encerrar esse bate-papo, que tá uma delícia. Ele falou de vários assuntos bem importantes aqui, né? A gente comentou sobre como que é essa questão, como foi pra gente. Você falou um pouquinho do seu puerpério, dos seus dois puerpérios, eu falei um pouquinho do meu. E queria que pra gente encerrar, a gente deixasse aqui alguma palavra para as mães que ainda estão gestantes. Eu vou te pedir para deixar os livros, as indicações dos livros, achei super bacana. E é isso. O que você acha que seria bacana de encerrar aqui para quem vai ver depois, para quem está gestando, que vai passar por isso? Eu acho que o mais importante, né, de olhar para você nesse momento que é de muito conflito, né, o pós-parto, mas de buscar encorajamento, sabe? De se autoconhecer e perceber, observa, o que que você está sentindo? É medo? É insegurança? O que que você está precisando naquele momento? O que que precisa fortalecer para que você assuma o seu papel, né, com a sua identidade? Porque não existe na maternidade, não tem uma receita de bolo, não tem uma regra, mas tem a tua identidade. E é isso que precisa de você nesse momento. Foi? Travou. Travou um pouquinho, mas acho que eu entendi. Disse para ela buscar informação. Você falou que não tem uma regra, não é? Sim, que não existe uma receita, né? Mas existe a sua identidade. Então, qual é a minha identidade como mãe? O que que é importante para mim? O que eu não abro mão? Porque o que é importante para mim pode não ser para você, né? O que eu idealizo para mim, para minha maternidade, para a criação do meu filho, não é igual à sua. Eu tenho a minha história, eu tenho também novos conhecimentos. Oi, tá travando? Não, as meninas estão dizendo aqui que Foi? deu para entender, que ouviu, tá perfeito. Tá. E eu acho que é isso para tudo, né? O autoconhecimento mesmo, de acolher a gente, sabe? O que que eu tô sentindo, né? O que que é importante para mim. E se comparar menos, olhar menos pro lado, sabe? Porque o que você vivencia, a sua realidade é diferente da minha. A grama do vizinho é sempre mais verde. Sim. E aí os É, livros eu te mandar o nome e aí você coloca aí, tá bom? tá bem, tá bem. Já que eu agradeço muito a sua participação, fiquei feliz, me emocionei. Foi lindo, foi Travou de novo? incrível. Eu vou colocar um nome, você coloca o nome. O livro é da Laura Esse aí eu até Gutman, A lembrava, mas Maternidade, o assim, Encontro com a Própria Sam. a Laura Gutman. Eu achei maravilhoso você lembrar desse, porque eu vou até passar, colocar ele aqui como leitura obrigatória para Aham, as gestantes, né? Que eu acho que é até um bom momento para se ler, mas é na gestação mesmo, porque depois, como você falou, não vai ter tanto tempo, né? E a gente já chega ali entendendo um pouquinho, pelo menos tendo uma noção de qual é o terreno que você está pisando. É tudo novidade, mas. E não é igual para ninguém, é como a Jaque falou aqui agora há pouco, não tem receita, não se compara, porque a gente vê o palco das pessoas, a gente vê tudo que é bonito das outras pessoas, mas a gente não vê as dificuldades. E o mesmo a gente pode dizer da gente. Eu vou salvar, Nani, vai ficar salva, gravadinha. E todas as minhas lives estão indo para o YouTube, gente. Todas elas. Assim, tá indo devagar, porque eu e a edição de vídeo, você ainda está se entendendo, mas está indo. Já tem uma live que eu fiz com a Aline, de volta ao trabalho, se você quiser assistir já, que depois assiste, porque ah, sim, eu tenho vou lá. certeza que dá uma saudade daquele nosso processo maravilhoso.
E a Aline E também eu vou me colocar ajudou também. muito. Nossa, foi incrível. Para mim foi maravilhoso mesmo. E teremos Débora e Dani aqui também, tá, Jaque? Ah, Ficar legal. lindo. Paola, Então, gratidão obrigada aí por mesmo. tudo. Ah, E é muito legal relembrar assim. sempre. Então, gratidão, beijo grande. Obrigada, Muito, beijo. muito beijo. Tchau, meninas. Beijo. Vai ficar gravada, tá? Depois você Obrigada. assiste, tá? Beijo.